Domingo, dia 14 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para que possamos conversar um pouco. Temos muitos assuntos, sendo que o tema principal é que existe um habeas corpus que pode até favorecer Jair Bolsonaro e os outros 7 réus do Núcleo 1. Nós vamos explicar isso direitinho, mas eu quero começar dizendo o seguinte. O julgamento do Núcleo 1, que julgou então e condenou Jair Bolsonaro e os outros 7 réus, foi concluído até a última sexta-feira. Mas esta batalha ainda não terminou. Mesmo que com pequenas chances, pequenas mesmo, chance de prosperar, existe um documento que repousa sobre uma das mesas do Supremo Tribunal. Um habeas corpus que pode abrir espaço para ações jurídicas favoráveis aos réus. Este não é um simples recurso. É uma espécie de um botão de emergência que a defesa do tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima acionou para suspender todo o processo do chamado plano de golpe Hélio Ferreira, que está exatamente no núcleo 3, né? Ou seja, é uma possibilidade de que este julgamento, de alguma maneira, pare. Vamos deixar assim. Por sorte, ou não, quem caiu como o ministro relator para decidir a aceitação ou não desse habeas corpus foi André Mendonça. Ora, ele pode decidir se aceita ou não aceita o pedido de habeas corpus. Independe do que pensa o relator do julgamento, aquele ministro sancionado. Na prática, a aceitação de um habeas corpus, que é totalmente legítimo, inclusive o advogado Zanin, quando defendia o Inácio, cansou de entrar com habeas corpus no Supremo e foi aceito, né? Mas, mesmo que seja um pedido para um réu do Núcleo 3, como eu afirmei, ele pode servir de motivo para que os advogados dos réus já condenados no Núcleo 1, como Jair Bolsonaro, possam usar das mesmas justificativas para brecar o andamento das coisas, além de reacender o ânimo dos brasileiros de bem, que querem, evidentemente, ver a justiça sendo feita. E por esse motivo, então, o habeas corpus é muito importante, porque como relator, o André Mendonça tem nas mãos um poder imenso. Ele pode analisar sozinho o pedido de liminar, o habeas corpus, e pode, com isso, paralisar de imediato o processo. Ele pode levar o caso ao plenário com os 11 ministros para decidirem juntos e pode redefinir o rumo da ação penal, abrindo espaço para uma reviravolta até inesperada por todos nós. O mínimo que pode se esperar é um ganho de tempo até a decisão final de realmente enviar os réus para a prisão. É um sonho pequeno? Claro que é. Mas mesmo que seja aí somente um piscar de luz no fim do túnel, serve para reacender a esperança que já parecia perdida para todos nós conservadores. Mas, como bem disse o advogado constitucionalista, o André Marsiglia, após a publicação do acórdão, que vai acontecer, é praxe, né? O recurso imediato dos advogados será o de embargos de declaração. Vão entrar com esses embargos de declaração para contestar
para esclarecer contradições do acórdão. Depois, cabem os embargos infringentes para a revisão do caso pelo plenário dos 11 ministros. E isto já não tem mais nada a ver com o pedido de habeas corpus enviado para o André Mendonça. Já é uma outra situação. O Supremo Tribunal já decidiu ser necessários ao menos 2 ministros divergirem para acontecer um embargo infringente, né? Como aconteceu com Luiz Fux, que divergiu de todos os outros. Mas a lei exige divergência relevante e não o mínimo de 2 ministros divergirem. A lei não fala nada disso, só diz que exige uma divergência relevante, não quantidade de ministros. E parte da composição atual do Supremo Tribunal Federal não participou da decisão, porque foi a decisão da primeira turma somente, com 5 ministros. Portanto, esse entendimento pode mudar quando o recurso for examinado. Deverá examiná-lo um ministro sorteado de outra turma da corte, não dos 5 que condenaram, e isso abre caminho. O julgamento dos embargos infringentes, se for aceito, são estratégicos. É possível o Supremo não pautar os infringentes e manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar até as eleições de 2026. E num cenário pós-eleitoral, com o resultado já desejado pelos ministros, usar os infringentes como instrumentos para até mesmo uma possível anistia dada pelo Supremo Tribunal Federal, que poderia inclusive beneficiar Jair Bolsonaro. Eu duvido que isso venha acontecer, mas a lei propicia isto, né? E claro, dando anistia para Jair Bolsonaro, a anistia viria para todos os réus do dia 8 de janeiro, que inclusive já estão presos. Tudo são possibilidades que os ministros do Supremo podem utilizar constitucionalmente. Vejam bem, esse é apenas um palpite do advogado Marsiglia. Até o trânsito em julgado desse julgamento, a prisão domiciliar poderá ser mantida, a prisão de Jair Bolsonaro. Só depois começa o cumprimento da pena definitiva, né, onde Jair Bolsonaro ou qualquer ex-presidente, por tradição e até questões de segurança, não costumam ir para um presídio comum, como a Papuda, que a imprensa fica aí jogando nos noticiários. O xerifão quer mandar Bolsonaro para a Papuda. Não é tradição, nunca aconteceu isso, aliás, né? Normalmente, um ex-presidente ou vai ocupar uma cela especial na Polícia Federal, como aconteceu com o Inácio, uma prisão militar, muito embora o Supremo Tribunal Militar vai julgar se retira a patente de capitão de Jair Bolsonaro e as patentes dos outros militares condenados, ou então Jair Bolsonaro pode provavelmente cumprir a pena em regime domiciliar, por questões de saúde e de idade, como está acontecendo com o Fernando Collor de Mello, que pegou quase 9 anos de prisão e por questões de saúde ele está cumprindo pena na casa da Dinda. Por que Jair Bolsonaro não poderia fazer o mesmo? Ok. Agora, saindo um pouco dessa seara e entrando na seara da sujeira, todos nós vimos aí o editorial nojento, essa é a palavra, editorial nojento que o Estadão colocou em seu tabloide. Já não é mais jornal, é um tabloide, é um pasquim, com o título Cadáver Insepulto.
O Estadão chamou Jair Messias Bolsonaro de um cadáver insepulto, uma nojeira de dar ânsia de vômito. O outrora respeitado jornal O Estado de São Paulo, ícone da imprensa brasileira, atravessa uma fase de agonia que ele mesmo parece não perceber. Ao chamar Jair Messias Bolsonaro de cadáver insepulto, em seu editorial, o Estadão talvez tenha assinado seu próprio atestado de óbito, sem perceber. Por décadas, o jornal se vendeu como bastião da sobriedade e da análise equilibrada. Hoje é apenas mais uma trincheira ideológica alinhada à esquerda, só que uma esquerda mais vingativa e militante, que vive de atacar a direita e tentar desmoralizar a maior liderança popular surgida no Brasil desde Dom Pedro I. Duvido que tenha aparecido outro igual. Duvido. Como resultado, esse pasquim vem sofrendo sistematicamente a perda de eleitores, a fuga de assinantes e um impacto cada vez menor no debate público. Hoje o Estadão só serve para forrar fundo de gaiola, nada além disso. Enquanto o Estadão murcha, Jair Bolsonaro segue sendo a força que move milhões. Mesmo se for preso, mesmo se ficar declarado inelegível, mesmo que tentem apagá-lo da história, o bolsonarismo não vai desaparecer. Ao contrário, a ideia Bolsonaro, não a pessoa, a ideia Bolsonaro cresce nas redes, nas ruas, nas igrejas, no agronegócio, nos quartéis, no coração dos brasileiros que se identificam com seus valores de pátria, família e liberdade. O jornal pode chamar de cadáver insepulto, mas o que temos é um mito vivo. Deixa o rapaz passear com a motinha dele. O que temos é um mito vivo, transformado em símbolo de resistência. Cada ataque só reforça o que milhões já sabem, que o sistema teme Jair Bolsonaro, não pelo que ele fez, porque nada fez de ruim, só de bom. Muitas coisas boas foram feitas, mas pelo que ele representa. Hoje, Jair Messias Bolsonaro é uma ideia que não vai desaparecer da história. Se o Estadão fosse coerente, ele faria uma autocrítica sobre sua própria decadência de um formador de opinião para um panfletista de esquina. Só que eles preferem atacar aquele que, gostem ou não gostem, continua sendo o norte do conservadorismo e a maior ameaça ao projeto de um Estado profundo que se estabeleceu em Brasília. No final das contas, é o jornal que está em decomposição. Jair Bolsonaro, por outro lado, é a faísca que mantém acesa a chama de um Brasil que se recusa a se ajoelhar. Esta é a grande realidade. Agora, o que sabemos, de fato, é que os bastidores de Brasília não se sentem confortáveis. Até mesmo a tal a blogueira da Folha de São Paulo, a Bergamo, disse hoje que, por conta do julgamento, alguns ministros do Supremo se sentem super incomodados e divididos pela forma como o julgamento se concretizou. Pelos deboches, inclusive, contra Luiz Fux, né? Principalmente. Então, é claro que Brasília não se sente confortável com o que vem acontecendo, porque mesmo que as paredes comecem a se fechar em torno de Jair Bolsonaro, a mente de Jair Messias Bolsonaro está mais viva do que nunca. Ali, entre o silêncio frio das madrugadas, onde certamente Jair Bolsonaro não consegue dormir,
e o barulho distante de um país em convulsão, o ex-presidente não pensa em derrota. Ele pensa em reviravolta política, em justiça histórica e na sobrevivência de um movimento que ele mesmo fundou. Ele sabe, o sistema quer que ele desapareça da história política brasileira. Quer que o nome dele vire sinônimo de passado, que seu legado seja esquecido e que sua imagem seja esmagada pelos livros de história escritos às pressas pelos mesmos que o perseguem. Mas o capitão não nasceu para obedecer o script. Lá no fundo, lá dentro de sua cabeça, ele entende o que está acontecendo e sabe que não é o fim. É o começo de sua canonização política, assim como grandes líderes da história que fizeram seus nomes serem lembrados até os dias de hoje. Em 2018, ele foi o candidato improvável que derrubou o sistema. E hoje ele se tornou o mártir vivo, aquele que paga o preço para que milhões de brasileiros acordem de vez. É esse o raciocínio que deve pulsar na mente de Jair Bolsonaro. A cada golpe que ele recebe, mais convicto fica de que seu papel histórico vai além de uma eleição. Ele vê que, mesmo que nunca mais possa pisar num palanque como candidato, sua sombra vai pairar sobre cada debate, cada plenário, cada sessão do Congresso, porque o bolsonarismo está vivo. Os generais que o traíram, os ministros que o caçaram, os jornalistas que o insultaram, todos terão que conviver com uma realidade inevitável. Jair Bolsonaro virou o fio terra da política brasileira. Não há mais como falar de direita ou de conservadorismo sem falar de Jair Bolsonaro. Não há mais como falar de povo sem citar sua base de apoio. O sistema pode tirar seu título eleitoral, mas não pode apagar a fagulha que ele acendeu em 2018. E na mente do capitão, só há uma conclusão possível. Eles podem me prender, mas não podem prender a esperança. Não podem prender a ideia em que se transformou meu nome. O jogo ainda não acabou e a história será minha testemunha. É fato. O sistema quis transformar Jair Bolsonaro em exemplo de punição, só que acabou criando um mártir político. E a história mostra que mártires não enfraquecem movimentos. Eles os tornam imparáveis. Se tornam referências para futuros políticos se basearem, estudarem as ideias. Assim como a esquerda faz até hoje com Marx. É assim que funciona. Então, no futuro, todos se voltarão às ideias de Jair Bolsonaro para proporem políticas públicas, para proporem o bem para a população brasileira. Por tudo isso, poderemos ter daqui por diante uma direita mais madura, que aprende com as derrotas, aprende com o sofrimento. Uma direita mais consciente, mais preparada, né? Menos tuiteira e mais ativista. Uma direita que não vai apenas protestar, mas disputar espaços, eleger governadores, senadores, prefeitos e presidente. Uma direita que entendeu que o jogo é de longo prazo. A pressa não leva ninguém a lugar nenhum. Quem apostou na destruição do movimento conservador vai se surpreender. Eles criaram o combustível perfeito para uma reação histórica. E em 2026,
quando essa massa for às urnas, talvez o Brasil descubra que o gigante não está apenas acordado, ele está furioso. Tudo pode acontecer, nada está definido. Nada, até porque a esquerda, querendo ou não querendo, está morta. Não existe uma liderança de esquerda. O atual mandatário se acabou, já enterrou seu personagem. Esse ator já não engana mais ninguém. Não existe outro para ocupar seu espaço, para a esquerda. Agora, o triste, meus amigos, é percebermos que a esquerda ideológica, mundial, diga-se de passagem, conseguiu acirrar os ânimos da população e criar um nós contra eles mundo afora, principalmente aqui no Brasil. Depois das 2 mortes estúpidas na semana passada lá nos Estados Unidos, essa divisão ficou mais visível. Dezenas de milhões de americanos começaram a semana vendo uma mulher loira, uma jovem mulher loira de 23 anos, esfaqueada no pescoço por um criminoso profissional. Irina Zaratuska estava sentada no banco de um trem e, sem motivo algum, perdeu sua vida quando um homem afrodescendente a espetou no pescoço com um canivete. Ela, aos poucos, foi falecendo, caída no chão. Essas pessoas, então, descobriram que o assassino já havia sido libertado da prisão 14 vezes. 2 dias depois, dezenas de milhões de americanos assistiram ao vídeo onde Charlie Kirk foi covardemente assassinado enquanto palestrava com estudantes universitários. A partir de então, se iniciou diversas campanhas pela internet, onde cada lado do espectro ideológico promete vingança, o que certamente fecha com chaves de ouro a expectativa criada pela esquerda marxista: jogar um contra os outros até criar uma revolução social. A prova disto é que o médico neurocirurgião aqui do Brasil, de nome Ricardo Barbosa, fez em uma postagem no Instagram um meme sobre a morte de Charlie Kirk. Ele comentou o seguinte: um salve a esse companheiro de mira impecável, coluna cervical, ultrajante, nojento. E sua filha, que vive ou já vivia nos Estados Unidos, já perdeu o visto e vai ser deportada, porque também fez memes a respeito. Minto, esta é a filha de um outro personagem. Não tem nada a ver com o cirurgião, estou misturando as bolas, me desculpem. Só que esse neurocirurgião que falou essa bobagem teve como consequência seu visto americano cancelado de forma vitalícia, nunca mais vai conseguir, e agora vai perder seu registro médico, sendo que ele também já foi banido de forma definitiva das atividades de uma clínica da capital pernambucana. Só que, infelizmente, iguais a ele, existem muitos que estão desafiando a racionalidade e aplaudindo atrocidades contra pessoas de direita. O Charlie Kirk, inclusive, está sendo reverenciado nos Estados Unidos inteiro e praticamente em muitas partes do mundo. Donald Trump ficou super abalado, porque parte da vitória de Donald Trump, agora na última eleição, é dada graças a Charlie Kirk, que foi um influenciador fortíssimo, que ajudou a eleger Donald Trump e inclusive indicou nomes para o governo de Donald Trump. Daí a grande influência que ele tem com os conservadores americanos, né? E que afetou, evidentemente, o mundo todo pela maneira como ele foi morto. Fato é que todo o sensacionalismo em torno da prisão de Jair Bolsonaro
Não foi sem motivo. Podemos ver que hoje de manhã Jair Bolsonaro se dirigiu ao DF Star, lá em Brasília, para um procedimento cirúrgico. Parece que diz respeito a 2 cânceres de pele, né? Felizmente não malignos, né? Mas tinha que fazer a extração, e para levá-lo ao hospital havia praticamente 2 dezenas de veículos da Polícia Federal, colocando sobre Jair Bolsonaro uma humilhação nunca vista a nenhum homem do terror. Nenhum corrupto da Lava Jato teve tantos policiais seguindo. O Inácio, quando foi preso, foi a pé praticamente, foi sozinho para a Polícia Federal. E Jair Bolsonaro passando por uma humilhação desse tipo. E o motivo, obviamente, não é da periculosidade demonstrada por Jair Bolsonaro, porque nós sabemos que ele nunca atravessou as 4 linhas, mas sim para que a imprensa o transforme em alguém perigoso para a sociedade e que deixou uma legião de outros perigosos extremistas que precisam ser exterminados também. Daí esse joguinho de nós contra eles nas redes sociais. Todo mundo prometendo pegar alguém. Já prometeram pegar o Nicolas Ferreira, já prometeram pegar o Gustavo Gaia, já prometeram pegar a deputada catarinense. Ou seja, esse clima foi criado pela esquerda, e a propósito, porque faz parte do lema de Marx: dividir a sociedade entre nós e eles para provocar uma convulsão social. E eles estão conseguindo. Por isto, não podemos desanimar, não podemos desistir, e a nossa direita conservadora precisa criar estratégias para dar a volta nessa situação, mesmo que demore. E deixarmos de lado blá 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 de sentar, conversar, dialogar, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. O próprio Valdemar Costa Neto já disse que decisão judicial tem que ser respeitada, ou seja, já encostou Jair Bolsonaro, porque ele quer livrar a cara dele. Todo mundo sabe disto. E a imprensa continua agora naquele joguinho de ficar jogando os parlamentares um contra os outros, dizendo quem vai sair candidato, quem vai ser o vice, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. É o jogo que a esquerda faz e nós não podemos cair nesta. Vamos dar tempo ao tempo para sabermos quem de fato vai ser o nosso candidato de direita. Vamos dar tempo ao tempo para que Eduardo Bolsonaro consiga atingir todo o seu objetivo, que é livrar o Brasil das garras do Supremo através de sanções que prometem chegar esta semana com muita força. Muitos estão dizendo, o advogado Farias, que defendia o Daniel Silveira, defende, não sei se ainda defende, colocou ontem uma matéria garantindo que essa semana virá sanções pesadíssimas e lei Magnitsky para outros ministros. O Paulo Figueiredo já confirmou também. Então, vamos esperar para ver o tamanho da bronca. Por enquanto, para esse domingo, é o que eu tinha para vocês. Espero que o vídeo tenha sido do agrado de todos, independente das notícias, que não são boas. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Ajude o canal Terra Brasilis News a sobreviver. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. E mandem o link desse vídeo para seus amigos. Por hora, espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.